Continuando o nosso estudo do livro Devassando o Invisível, escrito por Ivone do Amaral Pereira. São estudos sobre os fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade, sob orientação dos espíritos guias da médium. Capítulo 3. Frederico Chopin, na espiritualidade. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Isso está em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no seu capítulo 8, na pergunta 401. No importante livro Fatos Espíritas, de William Crookes, o sábio investigador das personalidades invisíveis, existem estes dois tópicos. O primeiro, referente às aparições de mãos luminosas visíveis à luz ordinária, ou seja, à luz comum. O segundo, tratando das célebres materializações do espírito de Kate King. Transcrevemos ambos no início da presente crônica, porque os julgamos testemunhos adaptáveis a outras materializações que temos presenciado, não obstante serem estas categoricamente espontâneas e não provocadas como as primeiras. Nem sempre ela, ou seja, a mão, é uma simples forma, pois algumas vezes parece perfeitamente animada e graciosa. Os dedos movem-se e a carne parece ser tão humana quanto a de qualquer das pessoas presentes. Isso está na página 42 da 5ª edição da Federação Espírita Brasileira. Kate King nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de 2 horas, passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era a de uma mulher viva que se achava ao meu lado, e não de um visitante do outro mundo. Isso está na página 70 da 5ª edição. Sendo a faculdade mediúnica o meio de que a criatura encarnada dispõe para se tornar intérprete do mundo espiritual, e estando tal faculdade prevista nas leis da natureza, não será impossível, dentro de certo limite, a um médium que se haja dedicado convenientemente ao exercício da faculdade, comunicar-se com este ou aquele espírito, que tanto poderá ser entidade normal, esclarecida como inferior e obsessora. Ernesto Bosano, sábio psiquista italiano, que os espiritistas estudiosos tanto acatam, em uma de suas admiráveis obras, declara que, entre as entidades inferiores, talvez somente os chamados réprobos jamais possam comunicar-se com os médiuns, o que nos induz a concluir que tais espíritos, os réprobos, portadores de vibrações viduladas por múltiplos prejuízos, tão contagiosa quanto a mais perigosa peste, poderiam, com sua presença, no fenômeno da incorporação, quando é franca a permuta de vibrações, levar os médiuns a enfermarem gravemente ou até mesmo morrerem. Os grandemente iluminados lutariam de seu lado com dificuldades para a plena harmonização com o médium, dada a inferioridade moral vibratória deste. Não obstante, possuem eles tantos meios que as pessoas ignoram de transmitir seus pensamentos e ideias, suas influenciações, que infiltram tão sutilmente e de forma tão variada nos meandros de uma faculdade mediúnica, que frequentemente as pessoas recebem lições e conselhos dessas entidades grandiosas, ignorando que sejam delas, pois de regra individualidades espirituais dessa categoria, sobretudo aqueles cujos nomes foram conhecidos na terra, tomam pseudônimos a fim de se fazerem acreditados, visto que a verdadeira identidade seria posta em dúvida ou causaria escândalo, ao mesmo tempo que acarretaria desabores ao médium, a de que um espírito elevado sempre costuma evitar. Camilo Castelo Branco,
O eminente escritor lusitano, amplamente conhecido, um dos nossos mais antigos amigos espirituais, que, desde os nossos 12 anos de idade, nos aparecia em visões nítidas, queixava-se amargamente, como espírito, de se ver com frequência corrido de junto dos médiuns com quem gostaria de se comunicar, enxotado dos centros espíritas sob acusação de mistificador, apenas porque o seu maior prazer seria testemunhar ao mundo a própria imortalidade e o noticiário copioso do além, o que o levava necessariamente a se apresentar com a sua verdadeira identidade. No entanto, aceitavam-no sem objeções quando ele, no desejo de falar com os mortais, passava a mentir e enganar, afirmando chamar-se Camilo da Silva, José Camilo Botelho e ali, mais além, Camilo da Fonseca, pobre professor português que tivera a desdita de se suicidar por motivo de dificuldades financeiras. Mas por que não aceitavam Camilo, o escritor? Porque o grande Camilo não se poderia comunicar com qualquer médium, em qualquer centro espírita, para falar aos seus irmãos de humanidade, como tanto desejava. Se, como espírito desencarnado, não passava de entidade sofredora, carente de consolo e estímulo para a reabilitação, embora na Terra houvesse sido mestre da língua portuguesa, romancista emérito, pois sabemos que o talento, o saber, os títulos honoríficos conferidos na terra a um cidadão desprovido dos dotes morais e qualidades honrosas do caráter e do coração, nada representam na pátria espiritual, e até que, na maioria das vezes, somente servem para confundi-lo, sobrecarregá-lo de responsabilidades, porquanto justamente os cérebros mais burilados de cultura são os que deveriam conhecer melhor as leis do bem e da justiça, únicas moedas valorizadas do além-túmulo. Por isso mesmo, o amigo Camilo Castelo Branco, espírito necessitado de aprendizado rigoroso, ansioso por servir a causa da verdade para a humanidade, buscando lenitivo para suas muitas dores nas narrativas e lições que, extraídas da própria experiência, sempre desejou oferecer aos encarnados, a fim de aplanar caminhos para os seus resgates futuros. Não conseguiu nem médiuns, nem centros espíritas que lhe aceitassem a palavra, porque as pessoas o endeusaram tanto, graças à sua copiosa literatura, que até mesmo os espíritas esqueceram de que ele, espiritualmente, não passava de uma entidade vulgar, pela situação moral de seus desacertos terrenos lhe acarretaram no mundo invisível. Muito mais radiosos e sublimes serão Bezerra de Menezes e Emmanuel, almas peregrinas, cuja inefável bondade e elevação de vistas as tornam angelicais por excelência, podendo mesmo asseverar-se que são as individualidades espirituais mais elevadas que se têm comunicado intimamente com a Terra. E, no entanto, aí estão, sem se diminuírem ao se comunicarem conosco, e todos nós os aceitamos com raríssimas exceções. Faço eu uma parte, meus amigos. Isso vem nos mostrar que, de modo geral, os espíritos elevados usam pseudônimos comuns. Vejam bem, no próprio Livro dos Espíritos, muitas vezes o espírito se referencia apenas como um espírito, ele não fala o nome dele. Por isso que não devemos acreditar em pessoas que dizem psicografar hoje Chico Xavier, porque Chico jamais assinaria esse nome, sabendo que isso traria aborrecimentos para o médium e para o centro. É preferível passar a mensagem com um nome qualquer, porque o que importa, meus amigos, não é a assinatura. O que importa é o conteúdo que vem, o conteúdo que nos é trazido para reflexão. Vamos continuar a leitura. Assim, pensando e refletindo, é que nos propomos a tratar da individualidade espiritual de Frederic Francisco Chopin, um dos maiores gênios da música que a Terra ha tido a honra de hospedar, o que se dá sempre que necessitam as gerações de um vigor novo, de nova seiva para a expansão do belo na humanidade.
esse encantador espírito, não obstante nossa insignificância pessoal, tal como Camilo Castelo Branco, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles, Leon Tolstói, D. Pedro de Alcântara, Vitor Hugo, Padre Vitor, Dr. Augusto Silva, Inácio Bittencourt, César Gonçalves e outros, inclusive suicidas, alguns muito conhecidos pela nossa sociedade, obsessores criminosos, etc., tem sido um dos mais ternos amigos que adquirimos através da mediunidade. E se, como os primeiros, não nos concedeu até agora mensagens literárias e escritas, concede-as verbalmente, em aparições e materializações edificantes, e que ainda, porque, em vez de escritor e beletrista, foi músico, daí afirma ele próprio. Somente saberá bem expressar-se por música, ao passo que nós, como médiuns que somos, e não musicista, não estamos preparadas para que ele venha ditar, ao invés de romances ou livros doutrinários, prelúdios e noturnos, valsas ou poloneses, visto que a psicografia musical, ser obra mediúnica é infinitamente mais melindrosa e difícil que a literária, requerendo mesmo, da parte do médium, uma boa dose de cultura musical. Entretanto, tem ele endereçado páginas carinhosas como cartas e alguns amigos que dele solicitaram, por nosso intermédio, conselhos e sugestões sobre música. Assim sendo, e não se tratando a nossa afinidade com o espírito Frederico Chopin de atração motivada pela música, mas simplesmente questão pessoal, nenhuma admiração ou estranheza deverá causar a notícia de que entidades como ele próprio e mais Camilo Castelo Branco, Vitor Hugo, Castro Alves, Bilac, se dirigiam a este ou aquele médium com quem sentiram afinidades, as quais também podem não ser literárias ou artísticas, mas sentimentais e afetivas, para uma confabulação amistosa, amorável, sobretudo quando o fruto que apresentarem esteja à altura daquilo que deixaram ao partirem para o além. Os espíritos gostam de ser amigos, de serem amados pelas pessoas. A que grandiosidade da doutrina dos espíritos é justamente essa: permitir que se derrubem as barreiras da morte, para que as pessoas encarnadas e os espíritos se entendam num intercâmbio glorioso de afetos e labores. Geralmente, os espíritos se apresentam aos médiuns voluntariamente e gostam de contar-lhes o que sentem, o que fazem, como vivem, as primeiras impressões ao desapontamento que os surpreenderam, os que sofrem porque pretendem, seja no intuito de instruírem as pessoas, ajudando-os no progresso a realizar, seja testemunhando a própria imortalidade ou visando a se tornarem lembrados dos seres queridos aqui deixados, amigos e admiradores, ou ainda fiéis aos labores de um resgate necessário à sua honra espiritual. Alguns, como o próprio Chopin, gostam da Terra, visto que é sempre vivamente atraído para os planos terrestres por forças telepáticas poderosas. Ele próprio afirma em confabulações que, com que nos tem honrado em ocasiões encantadoras para a nossa sensibilidade mediúnica, que aqui, no Brasil, existem reencarnadas personalidades que lhe foram muito caras no passado e que no momento lhe é muito grato enviar notícias aos encarnados, interessa-se profundamente pela doutrina dos espíritos, pois confessa que em suas existências passadas não chegou a se dedicar fielmente a nenhum credo religioso. Não obstante, estivesse convencida da ideia de Deus, da imortalidade da alma, da eternidade e imutabilidade das leis divinas. Sua religião tem sido, através dos milênios, as artes, pois afirma ter vivido em várias épocas sobre a Terra, sempre como artista destacado. Ele serviu mesmo como gênio inesquecível as belas artes, a arquitetura, a pintura, finalmente a música, que parece ser o ponto culminante das artes em nosso planeta, o ápice da sensibilidade que um gênio da arte pode galgar no estado da encarnação. Interessa-se igualmente, enternecido, pelo Esperanto, cuja perspectiva abrange uma visão futura deslumbradora, ainda porque se sensibiliza com o fato de ver sido polonês o gênio criador do brilhante idioma, Lázaro Zamenhof, seu compatriota,
pois Frederico Chopin, apesar de ter entidades evoluída, conserva ainda certos preconceitos muito humanos, como por exemplo da reminiscência do seu amor pelo berço natal, a Polônia, sempre que paira pelas atmosferas terrenas, o que nos leva a confirmar o esclarecimento contido nas obras doutrinárias de que um século seria para um espírito desencarnado como um pouco tempo para nós, e não será o grande músico um caso isolado. Leon Denis, considerado apóstolo do espiritismo, é tão patriota como o espírito, como o foi na vida terrena. O nosso Bezerra de Menezes revela visivelmente a sua predileção pelas coisas do Brasil, sempre que possível. No entanto, seria erro supor que artistas geniais, só pelo fato de o serem, se santificassem ou se tornassem espiritualmente superiores após o decesso corporal. Como humanos, eles cometeram muitas vezes deslizes graves, rastejavam pelas camadas inferiores da moral, o que os fez sofrer, no espaço, períodos críticos, humilhações e vexames de que estariam isentos se, a par do ideal superior que abraçaram, como veros artistas, cultivassem também sólida crença em Deus, respeito por suas leis e moral elevada. Basta retrocedermos ao passado, examinando a vida de sofrimento e provações que a maioria dos artistas geniais houve de enfrentar neste mundo, para aquilatarmos o grau dos seus deslizes anteriores. Muito embora fossem gênios consagrados à arte desses períodos milenares, talvez através das reencarnações, referindo-se às antigas artistas geniais, e assim se expressa Leon Denis no capítulo 26 da sua obra No Invisível. São homens e mulheres, sim, em tudo o que tem de terrestre, por suas fraquezas e paixões. Padecem todas as misérias da carne, as doenças, as necessidades, os desejos materiais. O que, porém, os faz mais que as pessoas comuns, o que neles constitui o gênio, é essa acumulação dos tesouros do pensamento. Essa lenta elaboração da inteligência e do sentimento através de inumeráveis existências, tudo fecundado pelo influxo, pela inspiração do alto, por unir assídua comunhão com os planos superiores do universo. O gênio, sobre as 1000 formas que reveste, é uma colaboração com o invisível, uma ascensão da alma à divindade. Por isso mesmo, muitos deles retornaram a encarnações obscuras na própria Terra, após curto estágio no além. Assim acontecendo ao próprio Chopin, considerado suicida e inconsciente na espiritualidade, o qual se submeteu a uma nova existência, curta, humilde e apagada, mas triunfante e meritória para si próprio, depois da glória imortal com que presenteou o mundo. No momento, porém, podemos afirmar convincentemente, graças a um convívio assíduo e fecundo com beneméritos amigos invisíveis, que os nobres artistas do passado, exceção feita de alguns poucos, se encontram reunidos na pátria espiritual, onde progridem e se habituam para a ocasião oportuna, voltarem às falanges brilhantes, a fim de viverem nas sociedades terrenas, servindo a arte, a qual então alcançará um inconcebível fastio, como o amor, a que não serviram ainda, pois eles próprios têm feito tais confissões sempre que lhes é permitido confabular com os médiuns. Confessam, outros sim, o grande desgosto que os acompanha quando reconhecem que, no estado de encarnação, arrebatados pela arte, esqueceram os caminhos luminosos conduzentes à redenção espiritual, o que nos leva à conclusão de que a arte por si só não redime ou santifica o artista. Ele necessitará, além dela, do cultivo do amor a Deus e ao próximo, da excelência de uma fé inquebrantável nos princípios divinos, pois a lei que o Todo-Poderoso emanou para orientar o trajeto evolutivo das criaturas não foi diferente para os artistas. Foi sim a mesma, invariável, eterna, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não obstante, é fato conservado que o verdadeiro artista, o artista enamorado do ideal e da perfeição no belo, o gênio, não apenas o artista mercenário, jamais carrega perversidade nos próprios atos.
Naturalmente bondosos, parece que a comunhão constante com o belo isenta-os da prática de perversões contra o próximo e seus infortúnios, muitas vezes acres, e a dedicação ao grande ideal que alimentam, são levados em conta na espiritualidade, concedendo-lhes méritos apreciáveis, sendo que a subsequente existência que alguns deles tiveram, escolhida voluntariamente e não imposta, conquanto obscura, não chegou a estabelecer expiação ou prova, mas testemunho honroso de um caráter leal a si mesmo, cuja consciência se aquietara pela falta do cumprimento de uns tantos deveres de que se descuraram como gênios da arte que foram. Pois tudo indica que a arte tanto empolga e arrebata o seu cultor, que frequentemente o aparta dos caminhos da redenção ou do amor a Deus e ao próximo. Vamos interromper aqui este capítulo, pois já vai mais de 20 minutos. Nós nos encontramos em seguida no próximo capítulo. Um grande abraço e até breve.